Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 9, será então a porção que meditaremos nessa noite. Diz o texto: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos então ver o nosso vídeo da nossa série, em seguida orar. Superação pela fé. Vamos orar agora nesse tempo, irmãos. Bondoso Deus, aqui estamos ansiosos, Deus, por ouvir a Tua voz. Fale conosco, Deus, dirija-nos, ilumine, instrua-nos, Deus, conforme a Tua própria palavra, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Alegria, queridos, uma palavra por vezes tão simples, mas que pode representar tanto. No dicionário de Oxford, alegria ela é definida como estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. Mas também, no mesmo dicionário, uma segunda definição, alegria é definida como um acontecimento feliz, festa, divertimento. E muitos hoje, queridos, buscam esse segundo conceito de alegria. Estão em busca de um acontecimento que lhes traga agora algum tipo de alegria. Ou mesmo passam, mesmo que uma vida inteira em busca de entretenimento, e um entretenimento, é claro, momentâneo, passageiro, para então produzir breves momentos de alegria. Mas o chamado, a convocação do nosso Deus ao seu povo, não é a esse tipo de alegria que se perde e ganha, de buscas efêmeras. Não é um chamado a algo tão pequeno. Nosso Deus, queridos, é um Deus perfeito, um Deus maravilhoso, um Deus amoroso. E nesse texto, então, que lemos, encontramos uma das expressões mais belas sobre a alegria do cristão aí no final do verso 8. Pedro une ali algumas palavras para explicar um conceito tão grandioso. Ele diz: alegria indizível e cheia de glória. Essa é a alegria do cristão. Uma alegria nesse tempo, apesar das circunstâncias, apesar do momento que vivemos, apesar de toda a depravação, corrupção do mundo em que nós estamos, Pedro aqui trata de uma alegria no presente. E veremos aqui, queridos, algumas características dessa alegria que o crente poderá experimentar pela fé, então, no tempo presente. A primeira parte, acerca então da alegria, está aí nos versos de 3 a 5. Nessa parte, o apóstolo Pedro nos aponta quais são os chamados fundamentos dessa alegria indizível e cheia de glória. Veja o que nos diz o verso 3, querido. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o fundamento da alegria do crente.
Quantos estão por aí afora com uma alegria só aparente? Se filmados, por exemplo, por uma câmera, pelo celular, demonstram ali uma alegria de aparências, mas estão vazios por dentro, entristecidos, vidas por vezes estraçalhadas por todo tipo de pecado. Estão assim, justamente por não terem Deus como fundamento da sua alegria. No Salmo 23, o salmista afirma: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muitos pensam, queridos, que esse salmo ele está afirmando assim: ora, já que o Senhor é o meu pastor, então o Senhor me dará tudo o que eu preciso, me dará todas as coisas e, portanto, nada me faltará. Mas não é bem isso que o salmista nos diz. Na verdade, essa passagem ali, olhando o original, seria como que o salmista estivesse dizendo: o Senhor é o meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Eu não sentirei falta de nada, porque Deus é o meu pastor. Eu não preciso de mais nada além dele. O fundamento da alegria do cristão não é aquilo que Deus pode nos dar, mas aquilo que Ele é. É o nosso Senhor, queridos, que nos dá sentido, que nos dá propósito para as nossas vidas. Diferente desses que possuem essa alegria efêmera, passageira, a nossa alegria está em um fundamento inabalável. O Deus bendito, como nos escreve Pedro. E esse Deus bendito, Pai de Jesus Cristo, tem feito então coisas grandiosas por todos nós. Pedro afirma aqui então uma série de ações do nosso Deus, então agora relativas à nossa salvação. Verso 3, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E é muita misericórdia mesmo, queridos, porque de fato é conosco que Deus tem lidado, e nós sabemos que nós somos sim muito pecadores, e Ele então nos regenerou, a ação passada, para uma viva esperança, ação futura. O próprio Cristo, aquele que venceu a morte, é o fundamento da nossa alegria e esperança. E o texto nos diz que Ele então nos regenerou para uma viva esperança. Estávamos mortos, queridos, nos nossos delitos e pecados, mas por graça, por misericórdia, nós recebemos vida, mediante a ressurreição de Cristo. Graças então à obra de Cristo, nós fomos regenerados. E é esse o fundamento, queridos, inabalável da alegria do cristão. No passado, é aquilo que Cristo fez por nós. E não importa o que você fez, o que você foi no passado, Deus não olha o seu histórico. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo para aqueles que estão em Cristo e experimentaram então essa regeneração. E então agora Pedro aponta para o futuro novamente. Ele diz no verso de número 4, para uma herança. Uma herança é quando ali o indivíduo recebe algo que não foi necessário trabalhar para conquistá-lo. Recebe como que um presente. E Pedro aqui então se utiliza de pelo menos 3 palavras agora para descrever essa herança. A primeira palavra é a palavra incorruptível. No original, essa palavra também quer dizer imortal, ou seja, uma herança que não pode morrer, mas que dura para sempre e que realmente não terá fim. Além disso, ele nos afirma que essa herança é uma herança sem mácula, ou seja,
incontaminável. Mácula é aquilo que vem e contamina, mas a herança, para a qual fomos então regenerados, nos afirma Pedro, não pode ser maculada, não sofrerá nenhum processo de contaminação. E a terceira palavra é a palavra imarcessível, inapagável, ou seja, que não pode ser apagada. A sua glória não pode diminuir. O brilho da glória na nossa herança é um brilho que não pode ser apagado. Ou seja, a nossa herança ela é imortal, incontaminável e inapagável. E Pedro agora então acrescenta uma quarta palavra, não exatamente como uma qualidade dessa herança, mas um estado, uma situação dela. E essa herança está, verso de número 4, veja aí comigo por gentileza, reservada nos céus, para quem? Para vós outros. Reservada quer dizer que ela está então destinada para nós. Outro não pode tomar para si. Deus a está então guardando para nós. João Calvino comenta: lemos que a herança está reservada ou preservada para que saibamos que ela está totalmente fora de perigo. Porque se ela não estivesse na mão de Deus, então estaria exposta a infindáveis perigos. Se estivesse nesse mundo, como poderíamos considerá-la segura em meio a tantas mutações? Por isso, para que fôssemos isentados de todo e qualquer temor, ele testifica que nossa salvação está segura, fora do alcance dos danos que Satanás pode causar. E aí no verso 5 ele continua: que sois guardados pelo poder de Deus. Ele utiliza então a mesma palavra agora para falar que nós também estamos sendo guardados para essa herança que está sendo guardada para nós. Nenhuma das duas partes então pode se perder. Ao mesmo tempo que Deus exerce seu poder para guardar a herança, Ele também o faz para nos preservar, para nos guardar, de modo que possamos agora então tomar posse daquela herança. Reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Portanto, queridos, é o próprio poder de Deus que guarda tanto a herança quanto nós. R.C. Sproul afirma o seguinte: enquanto ela está sendo guardada para a eternidade, o mesmo poder que mantém a herança reservada para nós é o poder que nos reserva para a herança. É o poder de Deus que nos preserva para recebermos a medida completa e final da salvação. O fundamento, queridos, da nossa alegria não é outro que não a salvação que temos em Cristo Jesus. Sua obra, tudo aquilo que Ele fez lá no passado, mas também o futuro, aquilo que está guardado, garantido, o que nos espera a nossa herança. E aí no verso 6 ele diz: nisso exultais. Esse é o fundamento, não é outro fundamento, nisso exultais. E nisso o que, queridos? O Deus bendito, que por sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança guardada, preservada por Deus para nós, que também somos guardados e preservados por Deus, para poder então experimentar pela fé a salvação. Nisso, esse é o fundamento. Esse é o fundamento da alegria em nossa vida. Que não são momentos então passageiros, efêmeros, pontuais. O fundamento da nossa alegria não pode estar nas coisas, nas bênçãos de Deus, mas sim no próprio Deus.
E aí então ele agora vai revelar o segundo aspecto dessa alegria indizível e cheia de glória, versos de 6 a 9. Verso 6, veja comigo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E pode parecer aí no primeiro momento um paradoxo, queridos. Por um lado, nós desfrutamos de uma alegria indizível, uma alegria cheia de glória, mas por outro lado, nos afirma o texto, experimentamos várias provações no momento presente. Provações aqui, queridos, são como que verdadeiros testes, e testes pesados, muito relacionado por vezes a sofrimento. Ou seja, ao mesmo tempo que essa alegria cheia de glória possui então um fundamento sólido, que não se abala, mesmo em meio à dor, aos testes do presente, essa alegria também se fortalece. Mesmo em meio às piores provações, ela se fortalece. O motivo central dessa carta são os sofrimentos e também as aflições que o cristão ali, naquele momento da diáspora, eles estavam tendo de suportar nessa época. Pedro escreve então essa carta de forma agora a dar consolo, de dar conforto, lembrando então os seus leitores da esperança futura que os aguarda. E ele afirma que sim, era por breve tempo. E pode haver aí, quem sabe, dois sentidos para essa expressão breve tempo. Nessa época, os cristãos eles sofriam nas mãos de Nero, eram perseguições que não necessariamente se davam ali todos os dias do ano, mas eram perseguições muito concentradas. Então, quando os cristãos eram submetidos aos julgamentos públicos, eram momentos ali de intensa provação, intensa tribulação. Mas esse breve tempo também pode significar que a nossa vida aqui nesse mundo é uma vida muito rápida, uma vida muito breve em comparação com a eternidade. Mesmo que uma pessoa viva aí uma vida inteira de provações, esse tempo não será nada diante de toda a eternidade. Romanos 8:18, nos escreve o apóstolo Paulo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E ainda no verso 6, queridos, Pedro então escreve, se necessário. É o fato de que só Deus sabe, então, o tamanho do seu teste, que pode ser aí, quem sabe, maior ou menor do que o meu. As provações, queridos, elas não são necessariamente niveladas. 1 Coríntios 10:13, apóstolo Paulo também escreve, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Só Deus sabe, queridos, o que cada um de nós precisa passar. Mas a boa notícia é que a nossa alegria é uma alegria que não se perde se ela tiver um fundamento sólido, que é Deus que nos regenerou. Não há como perdermos então essa alegria. E Pedro nos dá então agora duas razões que, através delas, podemos exultar com alegria indizível e cheia de glória, mesmo passando aí por testes. E a primeira razão é porque esse teste tem então o poder de confirmar o valor da nossa fé. Verso de número 7, veja comigo. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. O teste, queridos, tem um poder como do fogo ou até mesmo um poder maior.
O fogo, ele tem o poder de purificar o ouro, mas a prova tem um poder maior do que esse do fogo. Mais do que aquilo que o fogo pode fazer com o ouro, é o que a prova pode fazer com a fé. Ela pode purificá-la. A fé mais pura é aquela fé alicerçada no fundamento da nossa alegria, que é o Deus bendito. Esse é o chamado do Senhor para todos nós. Uma fé que não confia nas coisas, nos bens, nas pessoas, mas que confia tão somente em Deus. E além disso, essa prova ela tem um poder de agora preparar para que a sua vida, verso 7, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Para que a sua vida seja de fato, querido, para a glória de Deus. Por isso que a prova, ela pode ser recebida sim, com exultação, como Pedro nos afirma. Porque não só purifica a fé, mas também conduz para a glória de Jesus Cristo. Essa glória se dá, queridos, pelo fato de Cristo agora encontrar um discípulo fiel, mesmo em meio a essas provas, às aflições, mas que se manteve a sua alegria e o seu testemunho. E então, Pedro nos dá essa bela declaração sobre a alegria. Esse Jesus, verso 8, quem não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Não é pela vista, não é pela lógica, nem mesmo pela razão, não é pelas provas, mas é pela fé. Vocês não veem, mas creem. Não veem, mas amam. E ao não ver, mas amar, podemos então experimentar essa maravilha que é a alegria indizível e cheia de glória. É aqui que ele afirma ser essa então a alegria indizível e cheia de glória. Ela se torna de fato indizível e cheia de glória quando experimentamos em meio aos testes, em meio ao sofrimento, a nossa semelhança com Cristo. Vendo pela fé, amando de maneira profunda, nos identificando com Ele. E nós temos então com isso, queridos, tanto no passado, quanto no futuro, condições agora para alimentar o nosso presente. Experimentamos uma alegria indizível e cheia de glória hoje. Só essa alegria é a alegria que dura para sempre. As outras são passageiras, são alegrias momentâneas, mas essa é uma alegria inabalável. E eu te pergunto, você tem experimentado da verdadeira alegria, que é firmada em um fundamento sólido? Você tem conseguido manter aí o seu coração alegre em Deus, apesar de tantos testes, apesar de tantas provas que vem sofrendo? Lembre-se que você não está só. Deus caminha com você. Ele age em você e através de você. Portanto, siga em frente. Apegue-se à palavra de Deus. Apegue-se a uma vida de oração, de forma que você desenvolva ainda mais intimidade com o nosso Deus, fundamento da nossa alegria. Vamos orar, queridos? Eu não sei o que tem passado na sua vida, os seus testes, as suas provas, mas Deus sabe.
Creia, querido, que o nosso Deus é o Deus que tudo pode. O Deus que pode intervir em uma situação que humanamente está completamente desesperada, porque nós somos o povo do Senhor, e você pode achegar-se a Ele em oração. Oremos. Santo e bendito Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Tu és esse Deus tão maravilhoso, o único Deus capaz de verdadeiramente intervir, agir, quando tudo parece impossível. Ó Senhor, restaure a alegria daqueles que, por vezes, não conseguem encontrá-la. Que sejas, Deus, o verdadeiro fundamento da nossa alegria. Tu que és, Deus, a nossa esperança, a nossa força. Restaure, Deus, vivifique os corações, Pai. E que Tu venhas, Pai, a caminhar lado a lado com aqueles que, por vezes, estão distantes, que têm caminhado para longe de Ti. Ó Deus, se tem alguém aqui acompanhando conosco essa transmissão e que ainda não Te conhece, Deus, revele-se a essa pessoa, que o seu coração verdadeiramente converta-se e que haja uma mudança de vida, porque sabemos, Deus, que a alegria verdadeira não é essa alegria proposta pelo mundo, só se consegue em Cristo. Fique conosco, Deus, nessa semana, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.